Olá, quarto ano, tudo bem? Nós na última aula começamos a falar um pouquinho de modo preliminar, né? Como eu falei lá na aula, até quase que filosoficamente. Falamos um pouquinho sobre as tutelas provisórias, né? E espero que tenha ficado bem compreendido os tipos de tutela, porque a partir de agora a gente vai começar a estudar as tutelas provisórias destacadamente por espécie. De modo que aquela primeira grande divisão de tutelas provisórias, nós dividimos as tutelas provisórias em dois grupos, né? Aquelas de urgência e as de evidência. E as tutelas de urgência nós subdividimos em dois grupos. As tutelas provisórias de urgência de caráter cautelar e de caráter antecipado ou satisfativo. Nós vamos começar agora a ver um pouquinho mais propriamente do aspecto processual, algumas questões processuais desses requerimentos de tutela provisória. Como nós falamos no começo, o artigo inaugural que trata da matéria é o 294, que reforça essa ideia das duas possibilidades de tutelas provisórias, né, de natureza urgente em razão da urgência ou em razão da evidência do direito pleiteado. E no parágrafo único reafirma aquela subdivisão que nós fizemos em cautelar e satisfativa ou antecipada. E dentro de cada uma dessas, da cautelar e da antecipada, uma nova subdivisão em relação ao momento, que é a possibilidade de requerê-la de modo antecedente à ação principal que ainda virá, ou de modo incidente, ou seja, já quando uma ação já está em curso. Algumas observações importantes dentro desse primeiro capítulo da parte geral que vai do 294. Começa no 294. A primeira coisa, já no artigo 295, e a gente, à medida que vai avançando, vai repetindo esses artigos, mas para não pulá-los, né? Qualquer uma dessas medidas, dessas tutelas provisórias, quando requeridas de modo incidental, ou seja, já no curso de um processo que existe, ela independe de pagamento de custas e de formalidade. Ou seja, o requerimento incidental de tutelas provisórias se dará por mera petição, obviamente fundamentada, mas sem a formatação de uma petição inicial. Ela sequer será distribuída, ela é simplesmente acostada ao processo que já existe, razão pela qual também ela não impõe o pagamento de custas, já que não se trata de uma nova ação, de um novo procedimento, e sim apenas de um requerimento incidental. Outra coisa importante é o que está no artigo 296, que reforça a ideia da provisoriedade. O que diz o 296? A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo. Portanto, ela vai se conservando, ela vai mantendo aquilo que foi estabelecido, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Ou seja, ela é naturalmente provisória. Provisória porque ela tem um tempo de vida, ou porque a sentença definitiva a converte em tutela definitiva e, portanto, deixa de ser uma tutela provisória e passa a ser uma tutela definitiva que, transitada em julgado, é ela própria, tutela definitiva, e não a provisória que será executada. Mas ela também pode ser modificada a qualquer tempo, tão logo se perceba a necessidade de alterar o seu conteúdo, e ela pode até mesmo ser revogada, não só por outra decisão interlocutória, mas também no conteúdo de uma sentença. Então, a provisoriedade dela impõe que ela tenha esse tempo de vida, ou porque se converte em definitiva, ou porque tem seu conteúdo modificado, ou porque é revogado. Uma coisa, relembrando o terceiro ano. As decisões que tratam de tutelas provisórias, nos termos do artigo 1015, inciso 1, são impugnáveis através de agravo de instrumento, que é o primeiro caso do rol taxativo do artigo 1015. Portanto, as decisões judiciais que têm por conteúdo, por objeto, tutelas provisórias, elas são agraváveis. Entretanto, nos termos do artigo 1009, se essa tutela provisória for concedida no corpo de uma sentença, ela passa a se considerar parte e capítulo integrante da sentença e, portanto, impugnável através de apelação. E aí a parte recorrente vai ter que buscar os efeitos necessários, ok?